De começar mais uma palestra aqui, agradecemos a presença de todos aqui pessoalmente e também dos nossos irmãos que estão nos ouvindo pelo Facebook da Casa Fora da Caridade Não Há Salvação. Sejam todos bem acolhidos. Então vamos iniciar com a nossa harmonização com a canção da casa e o Pai Nosso. Praz a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polida é brilhante. Em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então vamos apreciar essa reflexão maravilhosa que nos traz o Álvaro Vargas. Seja bem-vindo. Que a paz, a serenidade e a harmonia estejam conosco nesse breve momento de reflexão do Evangelho à luz da doutrina espírita. E o tema de hoje para a reflexão, os alertas proféticos de Jesus sobre a transição evolutiva da humanidade. Nós vamos tentar fazer uma abordagem
uma análise do que o Espiritismo nos apresenta sobre esse momento e que Jesus nos ensinou. E a gente vai sentir a didática que ele apresentava, porque hoje é muito fácil a gente interpretar o momento atual. Olha, Jesus imagina 2000 anos falando para uma comunidade, em grande parte analfabeta, ignorante, e ele conseguindo levar essa mensagem de forma compreensível, não só para aquele povo, mas que não se perdesse ao longo dos séculos, como realmente ele conseguiu. Ele usou então de uma metodologia que já era usada antes dele, antigamente, que eram as parábolas, e com historinhas simples, abordando o cotidiano judaico, que todo mundo compreendia, com palavras simples, mas com ensinamentos profundos. Esse livro eu já tenho lançado, eu tenho apresentado aqui nessa casa, mas onde eu vou eu carrego para ajudar a nossa livraria, Allan Kardec. Peguei esses livros lá, eles estão aqui disponíveis, são 4 publicações já que nós fizemos, sempre no estilo de perguntas e respostas. Esse livro aqui aborda mais a questão do Evangelho, esses 3 são assuntos do cotidiano, e ao longo dos anos, mais um pouquinho eu completo 50 anos de trabalho no movimento espírita, algumas décadas, a gente vai encontrando muitas dúvidas, muitas coisas, conversando com as pessoas, e essas dúvidas viram então questões de palestras, de assuntos, de artigos de jornal que a gente expande, né? E tudo com fonte da fidedigna, da literatura espírita, as obras básicas e de bons autores espirituais. E no final, eu vou estar lá no final autografando, se alguém quiser adquirir alguma obra. Então, a gente sabe pela doutrina espírita que nós evoluímos através das reencarnações, evoluímos no lado intelectual e moral. O lado moral sempre vai muito devagar, o intelectual mais rápido, mas eventualmente a gente vai evoluindo os 2 aspectos. Mas não é só o espírito que evolui, o planeta também evolui. Então, conforme diz Kardec, o progresso é uma das leis da natureza. Então a Terra já foi um mundo primitivo, hoje atravessa o período de transição, de mundo de prova e expiação, para o mundo de regeneração, tá? E evidentemente que não é ainda um mundo feliz, mas será um mundo bem melhor quando completar esse período. Aqui um resumo. Então a Terra já foi um mundo primitivo, que a gente sabe, basta ver as enciclopédias, onde o homem ainda era muito extinto, e a necessidade dele era sobreviver. Então, o espírito de formação inicial, particularmente aqui nós estamos falando de um período milenar, né? Desde a pré-história, né? Você tem aquela época paleolítica, que foi mais de 2 milhões de anos, o homem das cavernas, até chegar no Neolítico, que foi 12 mil a.C., e onde começou o homem mais racional, mais inteligente. Então nós entramos depois numa fase de mundo de provas e expiação, de verdade relativa, e a gente sabe o que é o mundo de provas e expiação, que é o nosso dia a dia, é a nossa praia. E breve a gente vai ser um mundo de regeneração, breve que eu digo é até o final desse século, está previsto já ser um mundo de regeneração. Não será uma questão estanque, hoje é prova e expiação, amanhã é regeneração, não, é um período longo, que já está ocorrendo já há muito tempo. E no futuro, lá distante ainda, um mundo feliz, mas aí já é lá outra etapa que vai levar muito tempo, tá? Aqui já será muito bom, porque aqui esse mundo de regeneração vai predominar a bondade. Hoje predomina a maldade aqui na nossa sociedade. O Emmanuel, através do Chico, ele diz o seguinte, para entender um pouco no aspecto didático: cada período escolar, a gente acha que é longo nessas escolas, né? Um ano escolar nosso a gente acha que é muito tempo. O período escolar para o mundo espiritual são 28 mil anos. E a nossa escola você vai se matricular e fica 28 mil anos. Essa é a nossa etnia do momento. Nós estamos aqui com os arianos. Encerra agora até o ano 2100. Já teve antes da gente os atlantes e os lemurianos. Os arianos aqui, essa última grande leva que chegou, que
de migrações de espíritos, que se juntou com os nossos aqui, eles são os mais evoluídos. Porque, vão lembrar que o planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos desde a sua criação. O espírito nosso, diz André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos, a nossa idade espiritual está aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de anos, nossa idade hoje. Então tem muito espírito que está na Terra que foi criado aqui, e ele foi seu nativo. Mas também os planetas não são estanques, tem sempre a migração e a imigração. Então tem espíritos que chegam e espíritos que saem. Então tem sempre esse trânsito, tá, gente? Então muitos espíritos chegaram e saíram. E aqui, essas raças que estão aqui não são só apenas de espíritos nativos, tem também espíritos envolvidos aí que vieram de outros planetas. E a grande migração que teve impacto maior ocorreu mais ou menos há 12 mil anos atrás, mas não foi a única, mas foi a mais significativa para a época atual. Então, 12 mil anos atrás, teve a grande migração de espíritos que vieram de um planeta que orbita a estrela Capela, que fica em constelação de Cocheiro. Eles vieram para cá, as razões não sabemos ao certo, mas vieram exilados. Exilados significa que não serviam para ficar lá, mas eram muito inteligentes. Então vieram trazer com a sua inteligência, a sua tecnologia e ajudaram muito a gente. Que vou lembrar que de 12 mil anos para cá foi quando a humanidade deu um salto no aspecto de conhecimento do idioma, da astronomia, da astrofísica, da física. Então eles trouxeram. Eles não eram moralmente evoluídos, mas aqui também a gente não era. A gente era atrasado no aspecto moral e intelectual. E veio então um grupo grande, milhões de espíritos, evoluído intelectualmente. Então ajudaram. Eles não vieram em disco voador, vieram através da reencarnação, com a permissão, claro, de Jesus. Então milhões de espíritos chegaram aqui na Terra, mas não quer dizer que vieram tirar uma ponte assim tão rápida, até porque eram milhões de espíritos muito grandes. Nós não sabemos, às vezes foram bilhões, não sabemos quantos eram, não tem registro sobre isso. E a população nessa época, 2 mil anos atrás, era muito pequena, não mais que 5 bilhões de pessoas. 5 milhões de pessoas, perdão. Aqui eu peguei um quadrinho, como é que era a população da Terra, só para ter uma ideia. 12 mil antes de Cristo, aproximadamente, aqui que eles estavam chegando, você tinha uma população na Terra muito reduzida. Melhorou um pouquinho a partir do Império Romano, 250 milhões na época do Império Romano, e depois foi crescendo, e depois deu um grande salto. Então aqui provavelmente a miscigenação dos nativos com os que vieram de fora misturou um pouco mais. E nós temos marcos importantes na história humana, né? Então, no ano 1, você tinha 250 milhões de habitantes, foi o início da era cristã, depois teve a Idade Média, que foi uma idade muito difícil, depois as grandes navegações, a gente teve o descobrimento da América, né? Depois a Revolução Industrial, depois já foram os avanços da medicina e tudo mais, nós chegamos onde nós estamos hoje com mais de 8 bilhões de pessoas encarnadas. Então você vê que o crescimento populacional foi muito devagar. Então esses espíritos chegaram, mas eles não tinham tanto corpo físico assim disponível. Então a gente sabe que tem muita cidade no mundo espiritual. Então com certeza você fica trabalhando no mundo espiritual, evoluindo também, não fica parado. Basta ver, por exemplo, na obra Nosso Lar, de André Luiz, que todo mundo trabalha, estuda, faz pesquisa. Então você aguarda uma oportunidade de reencarnação. Agora a gente observa isso aqui. Como é difícil encontrar uma vaga para encarnar. Você tem 8 bilhões de encarnados. Quantos tem de desencarnados? Vocês sabem? No mundo espiritual? 4 vezes? Quase isso. Estaria talvez a população. São várias fontes, mas você fala hoje em torno de 30 bilhões no total. Então tem 22 bilhões desencarnados, ou um pouco mais, e 8 bilhões encarnados. Então, encontrar uma vaga aqui não é fácil. Chico Xavier costumava dizer que a gente tem que preservar muito esse corpo físico, cuidar muito, aproveitar a oportunidade, que não é fácil programar uma encarnação.
aproveitar a oportunidade ao máximo, porque depois você vai ficar na fila para voltar aqui. Então, a evolução da civilização e da escrita humana, a gente vai vendo que enquanto você estava aqui no final da era da glaciação, a que a gente chama de era ainda a paleolítica, o homem ainda está caçando, ele não fica estável no lugar. Depois que vai aparecer a agricultura, ele caçava, pegava as coisas e ficava sempre procurando comida. Quando houve essa migração de Capela, já ajudou bastante. Então a gente vai vendo aqui na Turquia, por exemplo, tem essas descobertas de vários complexos de pirâmides e com já alguma escrita. Aqui no meio da Europa também, a Vinca, né? Que alguns consideram como proto-escrita, quer dizer, não consideram como fosse realmente um alfabeto, mas ainda a arqueologia ainda está engateando nisso. Mas a primeira escrita formal e documentada que a comunidade científica aceita é ela dos sumérios. Depois apareceram os hieroglifos dos egípcios, né? Mas graças aos nossos irmãozinhos de Capela que vieram para cá, com a tecnologia, só que eles trouxeram a tecnologia, aí trouxeram também a escravidão, as guerras, a violência, o racismo, tudo isso. Trouxeram coisas boas e coisas ruins para cá, para a gente, né? Para misturar. Mas muitos deles até voltaram para Capela. Os egípcios, por exemplo, eles conseguiram, diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, eles conseguiram superar as suas dificuldades e voltaram. Agora, nós estamos aqui ainda, né? E se bobear, a gente vai para o mundo inferior, pode tomar cuidado, né? Então, essa evolução material da humanidade parece acompanhar sucessivos saltos de complexidade intelectual e social. Grandes ondas reencarnatórias podem ter impulsionado sucessivos saltos evolutivos da civilização humana. Então, a gente começa a entender que, graças a essa migração de espíritos superiores, no aspecto intelectual, nós conseguimos dar um salto. Então, a gente começa a entender um pouco mais a estratégia de Jesus para diminuir as dificuldades da nossa vida, né? Mas alguém pode perguntar, mas Álvaro, você tinha 5 milhões de pessoas, depois tem 8 bilhões encarnados, de onde vieram esses espíritos? Aí que foi que eu mencionei, muitos estavam aqui na esfera espiritual, nas cidades espirituais, e reencarnaram. Outros vieram de outros planetas e compuseram então uma população bem heterogênea de espíritos, nativos e imigrantes, tá? Então, reencarnação intensificada, que aumentou a população. Vou lembrar, só no ano de 1800 nós tínhamos 1 bilhão de pessoas encarnadas na Terra. Gente, aqui em 2025, 200 anos mais ou menos, você saiu de 1 bilhão para 8 bilhões, é muita coisa, 8 vezes, né? De 1 para 8 bilhões, o salto que deu. Então você tem a migração, que eu mencionei, que é o trânsito planetário, e muitos exilados e também espíritos missionários. Então o extraordinário crescimento populacional da Terra pode refletir não apenas fatores biológicos, mas também intensa movimentação espiritual que eu mencionei, essa migração e também dos espíritos na esfera espiritual reencarnando na Terra. Então a Terra pode estar recebendo vastos contingentes de espíritos em preparação para a sua transição de mundo para mundo de regeneração. Diz alguns estudiosos que a Terra tem capacidade de ter uma população encarnada de 20 bilhões de espíritos. 20 bilhões encarnados. Diz Emmanuel que o Brasil tem capacidade, sozinho o Brasil, de 900 milhões de habitantes. Hoje nós somos 230 aproximadamente. Ou seja, a gente pode multiplicar por 4 a nossa população. Vamos ver se o Emmanuel vai estar certo, vai ter comida para todo mundo, né? Então essa migração que aconteceu, particularmente de Capela, ficou registrada. Você pega na Bíblia, por exemplo, fala de Adão e Eva serem expulsos do paraíso, que essa aí é a figura de linguagem, porque para quem estava no planeta mais elevado e organizado, sair daquele planeta organizado e vir para um lugar, para morar dentro de gruta e caverna, lutar contra animais ferozes, era sair do paraíso para um lugar horrível. Então, quer dizer, não é que na verdade era um paraíso, era um Éden, era um lugar muito melhor, mas a memória espiritual se traduzia através da mediunidade, das comunicações, que está na Bíblia, como por exemplo, a expulsão do paraíso. Então, se a gente traduz na visão espírita, foi isso que aconteceu. E de Capela, então, houve 4 grandes grupos, que foram os hebreus, o pessoal que formou o povo da Índia, os egípcios
e que formaram o povo da Europa. Os hebreus foram os últimos, tá? Primeiro foram os europeus, o povo da Índia, os egípcios, o terceiro, depois vieram por várias levas que foram chegando. E os hebreus realmente receberam uma tarefa muito importante, que foi ser os porta-vozes da primeira e segunda revelação. Foi Moisés e depois foi através de Jesus. Então essa caminhada nossa, ela tem sido lenta no aspecto moral, rápido no aspecto intelectual, e tem trazido muitos dissabores, muitos problemas para a nossa sociedade. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, mas um livre-arbítrio relativo, mas ele interfere até certo ponto, a nível individual e a nível coletivo. Quando passa dos limites, a vontade maior preserva. Mas Jesus tem o seu programa, não é um programa amarrado assim como a gente possa imaginar. Por exemplo, o Mestre tinha feito para nós a primeira globalização. Qual foi a primeira globalização? Foi o Império Romano. Olha que beleza, você tinha um governo, você tinha o idioma romano, que era o latim, e tinha o idioma global, que era o hebreu popular, o grego popular. Então você tinha o idioma, a comunicação não tinha fronteiras, que facilitou muito a divulgação do cristianismo. Então os apóstolos, quando começaram com a sua missão de viajavam sem problemas, não tinha problema de fronteira, tudo era Império Romano. Então ajudou bastante. Então foi tudo preparado, mas nós optamos por guerrear entre a gente, fazer aquela monte de confusão, chegar até a Idade Média e Jesus ter que intervir novamente. Porque essa migração de espíritos que vem do alto para ajudar, vem em épocas bem determinadas, mas também acontece de tempos em tempos, para evitar um desvio muito grande. Vamos tentar explicar isso melhor. Como é que é a estratégia utilizada por Jesus na transformação moral da humanidade? Então, a nossa caminhada é lenta no aspecto moral. Então, Jesus trouxe para ajudar, como recurso, os exilados de Capela, que era intelectualmente inteligente, igual nós mencionamos, e ajudou a acelerar bastante o movimento. Só que eles trouxeram muitas taras de violência, de maldade. Quando chegou na Idade Média, o cristianismo estava estagnado, tudo muito difícil. Então Jesus fez o seguinte: olha, vocês vão ter uma reclusão temporária nas regiões trevosas. Quem é muito ruim não vai reencarnar, vão ficar parados aí um tempo. E quando chegar na época do final de ciclo, vocês voltam a reencarnar novamente. Então, ficaram presos. Mas, na época aprazada, que é agora, desde 1950 aproximadamente, liberação desses espíritos, conforme está no Apocalipse. Mas também, para balancear, que estava vindo milhões de espíritos atrasados, trouxe espíritos evoluídos de outros planetas. Aí ficou equilibrado. E aqueles que nesse final de época agora que não forem aprovados, vão ser transferidos para o mundo primitivo. E a Terra então será mais cristianizada. Então esse é o resumo da estratégia de Jesus para nós, que está acontecendo agora no momento. Quando é que Jesus falou sobre isso? Quando é que o mestre, da sua linguagem, que é muito fácil de entender isso aqui agora, e o mestre sabia de tudo isso. Ele criou o planeta Terra, então ele sabe. Mas como é que ele ia transmitir isso para as pessoas? Então ele abordou essa questão em duas épocas. A primeira foi quando ele estava na Galileia, lembrando que ele ficou aproximadamente 2 anos e 3 meses aproximadamente na Galileia, onde ele concentrou realmente a sua boa nova, e era muito oportuno fazer isso, porque ele entrava no barquinho dele, de Pedro, dos pescadores, quando tinha muita gente, fugia para outro lugar, para outra vila, e deixou a Judéia só para o final do seu messianato, a partir de setembro do ano 32. Ele ficou lá, depois já não ia voltar mais para Galileia, onde depois ele sabia que seria crucificado pelas perseguições do tempo, a discriminação que os rabinos tinham contra ele. Então aqui ele vai falar sobre o final de ciclo, de forma mais branda, e aqui ele vai falar depois de forma mais assintosa. A gente pode perguntar, mas por que Jesus fez isso? Porque ele estava preparando os seus discípulos. Então quando ele sentiu que os seus discípulos estavam preparados, e já estava chegando o momento dele, bom, agora não vai ter mais meias verdades, eu vou falar toda a verdade. Então você vai ver o sermão profético e na sequência tudo mais que ele tem que falar sobre esse final de ciclo. Então o ministério terreno de Jesus
Ele nasceu no ano 5 antes da era cristã. Já no ano 8 ele tinha 12 anos, vai estar no templo, como era o costume judaico, levar a criança com 12 anos apresentada no templo. No ano 30, em janeiro do ano 30, ele começa então o seu messianato, e vai ser concluído em abril do ano 33, culmina com o seu sacrifício, conforme estavam as escrituras, tá? E o terreno que ele trabalhou foi aqui, gente, muito pequenininho. Israel hoje, se alguém for visitar, se num dia você anda todo o país, né? É muito pequena, mas olha o impacto que deu isso. A mensagem do Mestre mudou o mundo, até hoje, antes e depois do Cristo, a história antes e depois dele. O que é interessante é que Jesus é apresentado ao templo, e a gente tem lá nos evangelhos, principalmente o evangelho de Lucas, que ele vai impressionar os doutores da lei. E quando a Maria e José vão buscá-lo, fica impressionado até assim, ele discutindo, debatendo teologia com os rabinos, né? E quando voltam para casa, Maria então fica entusiasmada com o filho. Claro, o filho conversando com aqueles rabinos, doutores do templo, já falou: meu filho então vai ser um grande rabino. A inteligência que ele tem, e já conversou com José, entusiasmada. No outro dia, pela manhã, Jesus procura José, Jesus com 12 anos, e pede ao pai para ensinar os ofícios de carpinteiro. E José respeita, porque José, pai de Jesus, ele era um espírito muito evoluído, assim como Maria também. Nem podia ser diferente, né, gente? Os dois espíritos muito evoluídos. Mas o trabalho deles eram diferenciados. Era que Jesus crescesse e eles se apagassem. Não se sabe quase nada de José. Não se sabe praticamente quase nada de Jesus criança. A gente sabe Jesus a partir do início do messianato, porque não era o momento. E ele vai ficar trabalhando dos 12 aos 33 na carpintaria. Agora, você imaginar esse espírito que criou o planeta Terra há 4 bilhões e meio de anos atrás. Nós nem existíamos, porque nós fomos criados há 1 bilhão e meio. Então ele já era um espírito puro, capaz de criar um planeta. Agora ele vai ficar ali mais de 20 anos fazendo mesinho em banquinho, numa vila que tinha 300 pessoas, se tivesse. Olha, você fica olhando assim, você vai reclamar de alguma coisa em termos de humildade, de simplicidade. Que exemplo que ele deu para a gente, aguardando o momento que Deus o permitia, que ele era o único espírito que tem contato direto com Deus, o único. Ele conversa com Deus direto. Nós vamos pegar Allan Kardec, ele explica sobre isso, tá? Então ele vai, por ser um espírito puro, e ele ali fazendo um banquinho, aguardando a hora de iniciar o messianato, que vai ser em janeiro do ano 30, quando ele vai descer lá para uma região do Mar Morto, no sul da antiga Palestina, e vai encontrar com João Batista. Então ele conta com João Batista, tem também seu período de meditação às margens do Mar Morto, volta para Nazaré, e ali vai ter o primeiro milagre público, o primeiro prodígio público, que é as bodas de Caná, transformar água em vinho. Quando falta, a gente sabe por quê. As festas lá duravam 7 dias naquela época, porque as pessoas iam andando de longe, e só que o vinho espera, né? Porque quem chegou primeiro vai bebendo vinho, né? E diz então Joana de Ângeles, na obra Quando Voltar a Primavera, que tinham acho que 3 ou 4 talhas de vinho, cada uma com 120 litros de vinho. Era vinho pra caramba, gente. Foram 600 litros de vinho para uma festa de casamento, e acabaram com tudo. Beberam bem. Aí depois Jesus vai fazer mais vinho, mas claro que com toda certeza foi um vinho sem álcool, né? Jesus trouxe então a sua boa nova, mas observa que o povo judeu, embora preparado já pela Torá, pela lei, mas estava muito fanatizado e preso, né, aos dogmas judaicos, aos rituais. Então tinha dificuldade de aceitar qualquer coisa nova. Tanto que Jesus nem teve embates
teológico com os judeus. Ele falou: não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento. A Torá tem 613 mandamentos. Ele não perdeu tempo discutindo teologia. Ele falou: um novo mandamento vos dou, um mandamento só que ele acrescentou. Porque já o mandamento, se você pegar, juntar dois mandamentos, vai lá: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, já está na Torá. Então o novo mandamento, que amei uns aos outros como eu vos amei, eu vos amo. Então já é outro patamar, não é amar o próximo como a nós mesmos, mas amar o próximo como Jesus nos ama. Olha aí, já estava difícil amar o próximo como a nós mesmos, e amar o próximo como Jesus nos ama ficou uma coisa que vai levar muito tempo para conseguir. Mas por isso Jesus não ficou tanto tempo lá na Judéia, concentrou na Galileia. E Jesus vem trazer um Pai celestial de amor, não mais aquele Jeová, o Deus guerreiro que até hoje ainda Israel adotou. Não aceitou Jesus como Messias. Então, fazendo as curas, ele provou tudo isso aqui. Era para mostrar a caridade e para confirmar que realmente ele de fato era o Messias, para que o povo judeu o aceitasse. Mas ainda assim não aceitou. A gente vai vendo como é que ideias preconcebidas, as pessoas têm dificuldade. E aí Kardec dá uma explicação muito interessante, ele chama de maturidade do senso moral. A maturidade do senso moral é quando você observa uma questão qualquer e você sabe que é aquilo, porque não passa pelas vias do raciocínio, passa pelas vias da intuição, a intuição da alma. É isso, é assim que é. Então, quando alguém falou de quando Jesus apresentava a sua boa nova, aqueles que ouviam tinham ouvidos de escutar. E ele falava: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam, porque não tinha maturidade do senso moral. Os que ouviam e atendiam Jesus é porque já estavam eletivos para aceitar. Hoje o Espiritismo, que é o verdadeiro Evangelho de Jesus, tem muita gente refratária. Por quê? Você pode apresentar, tem lógica, tem racionalidade, mas a pessoa refuta, porque não tem maturidade do senso moral ainda para absorver a doutrina. E Jesus vai falar muito sobre prudência para a época atual. Olha que interessante, prudência. A gente pensa que uma encarnação é uma coisa fácil. Uma encarnação ela é muito difícil. Eu selecionei que 6 advertências de Jesus falando sobre prudência. As 10 virgens prudentes e as nécias, que não tinham óleo para manter a lamparina acesa, para esperar o noivo. E acabou o óleo, elas não conseguiram ir na festa. O homem prudente que construiu sobre a rocha, e o imprudente que construiu a casa sobre a areia. Aquele que ouve meus ensinamentos e os põe em prática é como o homem que constrói a casa sobre a rocha. O imprudente que ouve e não segue. A parábola dos talentos, aquele que recebe do fazendeiro 1, 2 e 3 talentos, e sabe, 2 sabe administrar e 1 guarda e não sabe administrar. Então o prudente e fiel em fazer multiplicar o talento. Talentos são pode ser aqui guardando as proporções, a inteligência, pode ser a riqueza material, pode ser a posição na sociedade. São oportunidades de serviço que a gente tem, são talentos. A gente sabe usar esses talentos, tem que usar com prudência. Ele fala sobre a parábola do servo fiel e prudente, que trabalha direitinho, porque não sabe que hora que vai chegar o seu senhor. O rico insensato, que junta abastece o celeiro de cereais sem se preocupar com a vida, e naquela noite mesmo ia desencarnar. E fala também daquele administrador que é prudente. Então o mestre sempre chama a atenção da prudência na nossa caminhada terrena. Será que nós estamos prudentes? A hora que ele levanta, a forma que a gente fala, a forma que a gente se comporta. E ele confere então, na Galileia, 2 parábolas sobre a transição planetária. São elas a separação do joio do trigo e os trabalhadores da vinha. Você vê que ele não faz uma abordagem direta, ele faz uma abordagem contando uma história, para que as pessoas, pensando na história, conseguissem compreendê-lo. Claro que Jesus fazia 2 tipos de ensinamento.
um geral para o público, e depois selecionava os seus discípulos, que seriam os seus divulgadores, e entre eles então ele expandia a sua informação. Não que os seus seguidores de perto fossem privilegiados, não. Eles tinham que ser preparados, que seriam eles os divulgadores da Boa Nova. Então ele falava para todos que pudessem entender pelo menos uma parte da sua mensagem na parábola, e depois explorava um pouco mais com seus discípulos. Então, na parábola do joio e do trigo, em resumo, o fazendeiro vai semear a semente do plantio, mas à noite o inimigo dele joga o joio. O joio é uma gramínea muito parecida com o trigo, que cresce, você não consegue separar um do outro quando está crescendo, quando está muito novo. Então o joio cresce junto com o trigo. E o agricultor diz para não tirar o joio antes de florescer, porque senão vai arrancar os dois. Mas na época da colheita, separa então o trigo bom do joio, que então é queimado. Então o trigo aqui representa os bons, o joio os maus. Basicamente ele está dizendo que tem que crescer o bem ao lado do mal. A pessoa pode achar, nossa, mas por que crescer o bem ao lado do mal? Porque acaba que o mal é um agente catalisador. Você pega uma pessoa que está com más inclinações, aí vem uma pessoa muito ruim, influencia aquele que tem más inclinações, acaba sendo arrastado para a maldade. Mas se a pessoa tem boas inclinações, ela resiste. Se ela resiste, então ela passou na prova. E nós estamos vivendo o quê? A prova final. Não era para a gente estar aqui mais. Era para a gente ter desencarnado há muito tempo atrás e nem estar encarnando mais aqui na Terra. Se nós estamos aqui, é que nós não passamos antes. Nós somos aqueles alunos retardatários. Já viu aqueles alunos na universidade? Eu sei que já fiz isso também. Você tem que estudar, não estuda. Aí quando chega na véspera da prova, você põe uma cafeteira de café e vara a noite estudando para fazer prova no outro dia. Várias vezes eu fiz isso. Mas não porque ele também não estudava, eu que peguei mais disciplinas do que necessário para me formar mais rápido, porque o dinheiro estava ficando curto na época. E Jesus fala também da questão do ciclo evolutivo da humanidade na parábola dos trabalhadores da vinha. Basicamente o fazendeiro vai chamar o pessoal para trabalhar na sua vinha, chama de manhã cedo do primeiro horário, às 6 da manhã, às 9, às 12, até o último horário. Todos trabalham, mas os que chegaram primeiro, os que chegaram por último, recebem o mesmo pagamento, e tem até um bate-boca lá com o fazendeiro, porque queriam receber mais, né? Eu cheguei às 6 da manhã, outro chegou às 5 da tarde, eu trabalhei 12 horas, eu trabalhei 1 hora, vai receber a mesma coisa. Mas o senhor Davi tinha combinado um denário, ele paga um denário para todo mundo. Mas essa parábola diz a respeito que esse horário, na verdade, são as reencarnações. Então, ao longo das reencarnações, nós vamos aprendendo coisas, vamos evoluindo, e aquele que aprende consegue retornar à pátria espiritual bem, tá? Mas desde que os Espíritos explicam nessa parábola, que aquele que vai receber o pagamento equivalente aos da primeira hora, são que realmente estão fazendo a coisa direita aqui na Terra. Estão se comportando, estão sendo bons. Então ele vai ser selecionado, vai receber o pagamento igual aos demais, desde que seja a pessoa que age de acordo com os postulados do Cristo. Então nessa mecenato de Jesus, tem 2 momentos marcantes. Um vai ser a entrada dele em Jerusalém, onde ele é aclamado. Vai ser na época da festa dos tabernáculos, em setembro do ano 32, quando ele termina seu mecenato lá na Galiléia, desce para a Judéia, ele vai entrar e vai ser aclamado. Ele entra em Jerusalém, é aclamado pela população por ser apresentado como Salvador. E aí o pessoal aplaude, só que os judeus na época queriam que Jesus salvasse dos romanos. Não queriam a salvação espiritual. Por isso que mais tarde, quando ele vai ser apresentado, né, preso, né, lá Pilatos o apresenta entre ele e Barrabás, e o povo vai escolher Barrabás, porque
esse Messias aí para os judeus ele não estava com nada, porque não ia libertar a gente dos romanos, não era o Salvador, não salvou. E outro momento importante é que antes de ser preso, ele vai fazer o famoso Sermão do Monte. Aqui ele vai dizer da época atual, né? Faz as profecias mais importantes sobre o final dos tempos. Então conta então, nos evangelhos de Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 12, que ele fala da profecia do templo, que o templo de Jerusalém seria derrubado. Então Jesus tinha mediunidade de presciência, ver o futuro. Então ele falou, esse templo vai ser derrubado. E na sequência ele vai para o Monte das Oliveiras e vai falar então sobre o futuro da humanidade. E ali também vai falar sobre a questão que eu estou abordando essa noite, a questão do final de ciclo. Então, no Monte das Oliveiras ele vai falar das guerras que estão acontecendo, das fomes, dos problemas todos. Então Jesus alerta os seus discípulos para não se deixar enganar, e essas coisas estariam acontecendo, seria apenas o início, né? Terremotos, fomes, tá? Fala dos sinais do final dos tempos, e que ia aumentar a iniquidade, e o amor de muitos vai esfriar. A gente vai vendo na sociedade que essa maldade que está acontecendo, essa inversão de valores, cada vez choca mais os homens de bem. Você pega o jornal, pega a notícia e fala, não é possível coisa dessa possa estar acontecendo. Coisas que juízes, políticos, administradores. Então você fica assim surpreso, perplexo, como é que aumentou a imoralidade, como aumentou o suicídio, como aumentou a violência, a desonestidade. Então realmente aumentou muito isso aí. Por causa de quê? Da presença desses espíritos atrasados que tiveram permissão de encarnar entre nós. Mas quando vai estar então a conclusão desse ciclo evolutivo? A gente vai sair então desse período tão difícil para um período bom. Jesus é perguntado naquela época, ele diz, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, nem ele, mas apenas Deus. Então não sabe. Hoje a gente sabe pelas revelações espíritas, que a gente sabe o período de 300 anos, que começou desde a época da Revolução Francesa. Então no sermão profético, ele diz o seguinte, olha, quando vai acontecer, você presta atenção. Então ele vai dizer, olha, observa o ramo da figueira, que quando começa a aparecer os brotos, é que vai dar os frutos. Então, pelos sinais, você sabe que a época está chegando. Tá? Então ele fala da época que está chegando e pede para sermos vigilantes, estarmos vigilantes. Então veja que Jesus falou sobre a prudência, depois ele fala sobre a vigilância. É uma sequência de informações que ele nos dá, olha, sejam prudentes, vai acontecer isso, é muito difícil, então sejam vigilantes. Por isso que ele sempre batia nessa tecla de vigiar e orar, para a época atual. Então, entre parábolas que ele vai falando, a parábola do ramo da figueira que eu mencionei, das 10 vídeos que eu já falei, e vai falar sobre parábolas da vigilância e do último julgamento. Na parábola de vigilante, no Evangelho de Mateus, ele faz uma comparação com o cataclisma da época de Moisés. Diz ele, assim como nos dias de Noé, as pessoas comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que o dilúvio veio e as destruiu. Quer dizer, olha, o pessoal não prestava atenção no que estava acontecendo. Então ele usa Noé como um exemplo. Aí fala do ladrão que arrombou a porta da casa. O dono da casa sabia que o ladrão viria, mas se estivesse vigiando, não permitia que arrombasse a sua casa. Quer dizer, eles usam sempre exemplos, ou exemplos que estavam já no próprio Velho Testamento, na Torá, ou exemplo do dia a dia. E fala dos empregados embriagados. Os empregados, em vez de tomarem conta da casa, bebe, come, e não sabe a hora que o patrão vai chegar e vai chamar a atenção deles. Então, estai, pois, vós também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Ou seja, que Jesus poderia falar mais? Com as palavras da época, nos alertando para os dias de hoje. É dessa forma. Olha, então, vocês vão estar vivendo uma época difíceis, e a gente está vendo guerras, fome, terremotos, tudo acontecendo. Muito difícil a época.
e estejam preparados, estejam vigilantes. Infelizmente a gente vai vendo que nem todo mundo está vigilante o suficiente. Aí ele fala então do último julgamento, que é a separação do lobo das ovelhas, do bode das ovelhas. Então basicamente as ovelhas seriam o quê? Pessoas que têm uma vivência cristã. Ele fala que dá de comer as pessoas que precisam, dá de beber, acolher as pessoas que necessitam, vestir as pessoas, visitar as pessoas se tiverem empresas. E aqueles que estão à esquerda, ou os bodes, pessoas que não têm nenhum senso de caridade, não acolhem as pessoas que precisam, não ajudam, não ajudam realmente, não fazem nada de bom. Então ele separa os bodes das ovelhas de uma forma simples, porque os bodes, geralmente, quando o pastoreio, na época, eles colocavam as ovelhas e os bodes junto no pasto. Só que o pastor chegava, chamava, as ovelhas atendiam o pastor, e iam seguindo o pastor. E os bodes não seguiam. Então por isso Jesus falava: as minhas ovelhas me conhecem, ouvem minha voz e me seguem. Então daí a separação do bode da ovelha. Então são duas parábolas que ele vai dizer aqui, a das ovelhas e dos bodes, lá na Judéia, parecida com a parábola do joio e do trigo, aqui também na Galileia, onde o mal e o bem crescem juntos, ovelha e bode estão juntos no pasto e vão ser separados, o trigo e o joio vão crescer juntos, mas vão ser separados na colheita. Então falou em épocas diferentes, mas colocando que essa separação iria acontecer. Então a gente vai entendendo essa visão de Jesus, já trazendo para a visão espírita, todo o nosso roteiro evolutivo, desde a pré-história, quando a gente tem depois já com a vinda dos lados de capela, a agricultura desenvolvendo, formação das civilizações, a Idade Média desenvolvendo, mas depois sendo paralisada a encarnação de espíritos atrasados por um tempo, a Revolução Industrial até a Idade Contemporânea. Então você vê que a nossa trajetória ao longo desses milênios, já avançamos bastante, pelo menos no aspecto intelectual. Mas como é que Jesus fez então, entendendo agora melhor, o fim da Idade Média? A gente vê que teve uma mudança abrupta, que até os historiadores ficam perplexos. Como é que se saiu do fim da Idade Média para entrar na Renascença? Aqui foi a eclosão da ciência, da filosofia, das artes, da medicina, um salto impressionante da música no Renascimento. O que foi que aconteceu? A gente então entende que houve uma ação direta de Jesus, e preparando inclusive para depois haver um pouco a melhora, saneamento um pouco da igreja católica romana, que tinha desviado muito, através da reforma protestante. Martinho Lutero, claro, foi um continuador do processo da reforma, ele não foi o único, muitos que antecederam, muitos mártires. E João, no Apocalipse, que é um médium de Jesus, ele nos fala então do que iria acontecer, do fim da Idade Média. E está no Apocalipse 21, né? Diz então João: eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande candeia na mão, e aprisionou o dragão por 1000 anos. Depois ele disse que ele seria solto por pouco tempo. Olha a linguagem encefrada. O dragão está querendo dizer que são espíritos atrasados, espíritos tenebrosos, espíritos do mal que fazem guerra, fazem violência, mas que seriam presos, e aí realmente você tem o fim da Idade Média e a Renascença, mas seriam liberados. Então liberados, o que está acontecendo é aqui no caso o joio e o trigo. Então você tem uma influência muito grande, praticamente uma obsessão coletiva no mundo, uma forte influência do mundo espiritual para as pessoas, para o jogo, para a bebida, para o desvario sexual, para as drogas, para a maldade. E você vai olhando, isso não é possível, né? Pedofilia, assim, aberrações das mais terríveis acontecendo pela influência desses espíritos e pela sintonia dos encarnados, que está acontecendo isso. Mas Jesus é um mestre,
Então, para contrabalançar essa influência negativa, ele permitiu milhões de espíritos evoluídos se reencarnarem na Terra e ficarem também atuando no mundo espiritual. Então você tem duas forças atuando hoje na nossa sociedade, duas forças que estão atuando sobre nós. Então nunca foi tão fácil para o homem ele sintonizar com os planos mais elevados, porque os bons espíritos se aproximaram muito de nós, como também se sintonizar com os umbralinos, espíritas trevosos, que também estão mais próximos da gente. Então é aí que você vai separar o joio do trigo, a época da colheita. Então você vai vendo pessoas teoricamente de moral elevada fracassarem fragorosamente. Pois como é que a pessoa pode fazer uma coisa dessa? Então ela tinha aquelas más inclinações, mas cedeu essa influência tenebrosa e caiu. E tem pessoas que tinham uma tendência para o bem, abraçam a causa bonita e passam a fazer um trabalho voluntário, um trabalho dedicado, é a influência dos bons espíritos. Então Deus é Pai, Jesus é nosso Mestre, ninguém está abandonado, mas Ele simplesmente deu uma opção mais forte. Agora nós decidimos o nosso lado. No Apocalipse, João diz o seguinte: quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, justifique-se ainda. Ou seja, não vai dar mais para ficar em cima do muro, você tem que escolher o seu lado. Cada vez a gente vai vendo essa influência se aproximando. Mais do que nunca a gente tem que fortalecer o Evangelho em nosso coração. E aqui, já aproximando para encerrar a reflexão da noite, a gente lembra a última ceia, que ela é muito importante, quando Jesus parte o pão e fala que o pão representa-se a riqueza do seu Evangelho, e o vinho é o espírito da sua doutrina, né? Ele lava os pés dos apóstolos. Na época não era apóstolo ainda, eram discípulos, seriam apóstolos depois já no Pentecostes, mas eram discípulos, e ele lava os pés, como seria o grande exemplo final, onde toda aquela vida dele de humildade, ser carpinteiro, nascer na manjedoura ali, ficar direitinho, humildade. Primeira mensagem que ele dá das bem-aventuranças que ele fala é sobre humildade. Bem-aventurados os humildes, que deles é o reino dos céus. É a primeira mensagem que ele fala. E aqui termina lavando os pés dos discípulos sobre a humildade. Como a humildade é importante, fundamental para a nossa transformação moral. E nesse jantar da ceia da Páscoa, ele fala então do Consolador, que viria, é um outro Consolador, porque ele era a boa nova dele era um Consolador. O outro Consolador é o Espiritismo. E faz uma preparação. Martim Lutero, que a Reforma preparou um pouco mais o ambiente para recebê-lo. Napoleão Bonaparte, que veio mexer com a Europa. A Europa estava com suas fronteiras arriscadas a perder, estava a Inglaterra invadindo a França. Então ele veio para harmonizar. Inclusive os ideais da Revolução Francesa são nobres: fraternidade, igualdade e liberdade. É claro que Napoleão ele desviou do caminho dele, né? Ele foi missionário de Jesus, mas em algumas coisas ele fracassou, mas em parte das coisas ele acertou, e preparou então o ambiente para Allan Kardec. Inclusive, uma das mensagens que nós temos do Espírito Humberto de Campos, ele fala do encontro de Jesus no mundo espiritual, o Napoleão Bonaparte espírito, na época que ele era imperador, com Allan Kardec, que ia encarnar. Os três, Allan Kardec, o espírito iluminado, conversa com Napoleão Bonaparte, já estava encarnado. Ou seja, os dois emissários do Cristo, só que Kardec no outro nível evolutivo. Então ele traz então a mensagem de Jesus, que é o seu verdadeiro evangelho, que é o Espiritismo. E essa mensagem então, ela é capaz de transformar a humanidade, porque traz a fé raciocinada. São capazes de então ter uma doutrina agora que nós vamos entender a essência da mensagem de Jesus. Então o Espiritismo não muda
o que Jesus falou na Palestina, mas ele nos coloca uma lente que permite tirar aquela poeira que a teologia colocou, os dogmas colocaram ao longo dos séculos. Nós vamos voltar e conseguir beber aquela água limpa da mensagem pura que Jesus nos legou. E caminhamos então para uma sociedade mais fraterna, que é a sociedade que Jesus está programando concluir ao longo desse século, de respeito, solidariedade, amor, mais dignidade entre as pessoas, ainda pessoas imperfeitas, mas onde vai predominar a fraternidade e a paz entre as pessoas. Em resumo da noite, na transição planetária, do que nós abordamos até agora, a Terra era um mundo primitivo, estamos ainda com provas de expiação, já em trânsito para o mundo de regeneração, e eventualmente vamos evoluir ainda mais. Diz então Allan Kardec na Gênesis: são chegados os tempos em grandes transformações e deve operar para a regeneração da humanidade. E Humberto de Campos sugere que esse trânsito é de 3 séculos. E na Gênesis, Allan Kardec fala que isso começou 100 anos aproximadamente antes da publicação do Livro dos Espíritos, que a gente pode pegar ali como a Revolução Francesa, que foi o grande evento que marcou o início da transição planetária. E até o final desse século, então, nós vamos ter um mundo transformado, onde vai predominar a bondade. Por onde é que vão esses espíritos atrasados, que caíram moralmente? Então vão para o exílio. Podem ir reencarnar aqui na própria Terra em nações e povos mais primitivos, ou reencarnar então em mundos inferiores, mas terão sempre a oportunidade de evoluir. Agora, ninguém vai ficar exilado eternamente. O espírito que é levado para o mundo inferior ou para povos primitivos pode, depois de se transformar moralmente, de melhorar, ele pode voltar então e viver conosco em nossa sociedade, tá? Então o mundo, lembrar que o mundo de prova e expiação, eles estão adequados às pessoas que estão lá habitando. É o melhor lugar para eles poderem não se comprometerem mais com a lei, que vão estar entre espíritos atrasados iguais a eles. Então, em qualquer situação que passa a Terra, a gente vai vendo aí os jornais, a notícia, vamos lembrar que quem está no comando é Jesus, e nada sai fora da programação que ele estabeleceu. Conclusão: quem vai permanecer na Terra regenerada não quer dizer que será espírito puro que vai ficar na Terra regenerada. São pessoas de bem. E Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Pessoas que não têm violência, não querem fazer maldade. São pessoas bem intencionadas. O coração ainda é imperfeito, mas bem intencionado. Diz Allan Kardec então: a nova geração será animada por ideias e sentimentos inteiramente opostos à da geração que desaparece. Então esses preconceitos que tem ainda existem, vão desaparecer e fica uma sociedade mais fraterna. Muito obrigado. Passa a palavra agora para o nosso dirigente da noite.